Oi! Hoje começamos o projeto de leitura do livro Ressurreição de Machado de Assis. Aqui no nosso projeto, durante todo 2018, de lermos os seus 9 romances publicados. Para quem não está sabendo direito desse projeto de leitura, eu propus algumas semanas atrás que eu e vocês inscritos nos engajássemos no projeto de leitura dos 9 romances publicados por Machado de Assis. E para isso poderíamos dedicar um mês para cada um dos livros. Assim, a cada semana uma parcela de capítulos seriam lidos e comentados num vídeo como este aqui. No caso, eu comento aqui da minha parte e vocês nos comentários do vídeo. Então, de novo, para quem não está sabendo desse projeto, eu convido você que chegou aqui sem querer, de paraquedas. Enfim, para mais detalhes desse projeto, eu deixo o link aqui em cima, onde eu digo com mais cuidado quais são os livros, qual é o cronograma, enfim, tá tudo bem explicado lá. Bom, então do que se trata a história? Temos o Dr. Félix, um homem de cerca de 36 anos de idade que durante a sua fase de pobreza foi um bom trabalhador. Realmente ele não se negava ao esforço para ter a sua sobrevivência. Mas por uma grande sorte lhe caiu em mãos uma grande fortuna. Então ele pôde passar a não trabalhar mais, parar até de clinicar, se entregando ao ócio, mas um ócio não do tipo extremamente vagabundo. Digamos que ele se tornou um grande bon vivant. E sim, naturalmente, ele se entregou a muitos amores, mas ele não é do tipo que prolonga por muito tempo essas aventuras amorosas. Inclusive, aqui o texto, temos umas definições dele sobre o que é exatamente o amor. Por exemplo, diz ele aqui, né? Em suas próprias palavras, não é o narrador que está dizendo, é o personagem, o Dr. Félix. Os meus amores são todos semestrais, duram mais que as rosas, duram 2 estações. Para o meu coração, um ano é eternidade, numa ternura que vai além de 6 meses. Ao cabo desse tempo, o amor prepara as malas e deixa o coração como um viajante deixa o hotel. Entra depois o aborrecimento, mau hóspede. E assim ele vai levando a vida com várias mulheres. Inclusive quando começa aqui a história. Aliás, ela começa exatamente num dia 1º de janeiro de algum ano. Talvez o próprio ano aqui, quando a história foi publicada, em 1872. E nesse dia ele está lá na sua chácara, sentado olhando a paisagem, pensando na vida, pensando nesse novo ano que está se iniciando. E claro, ele tem que mudar tudo, né? Inclusive a paixão, o amor, ou algo menos disso que isso, né? Que ele tem no momento, que é com a Cecília. Então ele já tinha combinado consigo mesmo, ele procuraria ela e terminaria o romance entre eles. E foi assim que ele fez, foi lá e disse na cara que iria terminar tudo. Indo direto muito ao ponto, ele diz para ela, né? O amor para mim é o idílio de um semestre, um curto episódio sem chamas nem lágrimas. Há 6 meses que nos amamos. Por que perderás tu o dia em que começa o ano novo, se podes também começar vida nova? Ou seja, ele joga na cara dela o que ele pensa da vida. E curiosamente até que ela aceita bem. Ela não faz nenhum grande escândalo, não chora e aceita. Até podemos dizer que é meio estranho isso, esse comportamento de uma donzela lá para aquelas épocas, né? Sempre teriam profundas mágoas do seu amante, né? Mas não. O máximo que ela comenta para o Félix, a Cecília, é que ela até que sabia do que ele costuma fazer com as suas paixões, mas ela pensava que ela conseguiria dobrá-lo. Ele não conseguiu, né? Obviamente, claro que isso vai ser motivo ao longo do livro, né? Como logo já veremos nas páginas seguintes, nos capítulos seguintes. Né? Porque nesse mesmo dia, um pseudo-amigo do Dr. Félix, o Viana, faz uma visita para ele. Na verdade, ele está lá fazendo um convite para um sarau de um certo coronel, que ele, o Viana, se esforce para levar o Dr. Félix para as festividades ali daquele primeiro ano que se inicia. O Félix não está muito afim, mas acaba indo. Não muito pela amizade com o Viana, que na verdade o Viana não é exatamente um amigo. É o tipo daquele chato que sempre está rondando várias pessoas e pela insistência ele acaba conseguindo ficar por perto.
Com certeza, Félix não diria que Viana é um amigo dele. Conhecido, vai. Mas o interessante daí é que Viana comenta que a sua irmã, a Lívia, anda falando muito do Félix. E por sua vez o doutor fica muito curioso. Mas como assim? A sua irmã? Eu só a vi 2 vezes na vida. Só que mesmo assim ela está comentando muito ele. Ela acabou de ficar viúva, está há 2 meses retornando de Minas para o Rio de Janeiro, onde a história acontece, né? E não se sabe por que cargas d'água, até o próprio Viana estranha. Ela fala muito no Dr. Félix. Ele fica até curioso, mas, poxa, eu nem lembro dela. E praticamente a única coisa que ele se lembra é que realmente ela era bonita, mas anos antes, quando a conhecera. De qualquer forma, quando acontece o sarau em outro capítulo, ele realmente tira a prova que sim, os anos passaram e ela continua até mais bonita do que era antes. E, claro, por causa da sua beleza, ela é muito requisitada ali no sarau. Ele percebe, né, que tem alguns pretendentes rondando em volta dela, mas ele deixa por isso mesmo. Ele até prefere flertar com outras mulheres que estão lá no salão, inclusive até com a filha do coronel lá, que o convidou para o sarau. Uma garota lá dos seus 17 anos, chamada Raquel, que para falar a verdade eu não sei se ela vai ser importante aqui na história. Contudo, o autor aqui, o Machado, ele destacou bastante esse personagem, que também, contrariando um pouco aquelas coisas de romantismo, ela avisou para ele que Lívia tem uns olhares para cima dele e ela mesma não sentiu ciúme disso, que realmente às vezes não acontece, né? Uma adolescente ali se achando mais poderosa do que seja, tentando receber toda essa atenção, mas não. A Raquel ali diz, não, você pode ir lá, procure ela está afim de você. Meio de cupido ali nessa história. Mas é óbvio, né? Claro que o Félix vai se interessar por Lívia, porque sim, os dois são um casalzinho romântico desta história. Mas antes de falar especificamente sobre o Félix e a Lívia, eu preciso comentar um pouco sobre 2 personagens que foram bem destacados aqui nesses primeiros capítulos, que é o Dr. Menezes e também o Moreirinha. O Dr. Menezes, esse sim, é tido como um amigo do Félix, e ele até estranhou muito dele ter terminado com a Cecília, porque eu considerava a moça um bom partido para ele, talvez até consertando o seu amigo, né? Dando um jeito nele, como se diz, né? Mas ele ficou até tão incomodado de ele ter rompido com ela que ele foi ter com a Cecília lá na casa dela. E estando lá, ele percebeu que ela ainda estava sofrida pela separação, coisa que ela até não demonstrou muito na hora que o Félix deu um pé na bunda dela, né? Mas, enfim, ele ficou até conduído pelo estado dela e inclusive chegou a escrever uma carta para o Félix. Aliás, a própria Cecília também escreveu uma carta e as 2 cartas praticamente chegaram ao mesmo tempo na casa do doutor. Ele leu as 2 cartas e o conteúdo delas era até um pouquinho diferente, né? Cecília realmente dizia que não estava magoada com ele e ambos poderiam seguir a vida. Já o Dr. Menezes, o seu amigo, reclamava um pouco. Pô, como é que você fez isso com ela? Ela está sentida, ela é uma mulher valorosa e blá blá blá. Ponto final, o Félix pega as 2 cartas e joga no texto. Aliás, esse gesto dele jogar frivolamente as cartas no texto dá a entender que às vezes talvez ele não se importe muito com as opiniões de seus amigos, de suas mulheres amantes. É um pontinho a se destacar. Bom, e onde entra o outro personagem, o Moreirinha? Bom, é o que a gente descobre num outro capítulo, acho que 2 capítulos depois, que o Moreirinha acabou se interessando pela Cecília. Olha que veja só, né? A Cecília não estava tão abatida assim. Já arranjou outro rapidamente. O Dr. Félix não se incomodou muito, achou interessante isso, até elogiou a Cecília para o Moreirinha. E por outro lado, o Dr. Menezes foi pô, eu estava defendendo ela e agora ela sai com outro, e ficou meio abatido. E até aí tudo bem. Você pode até pensar, ué, será que o Dr. Menezes também está interessado na Cecília? Pode ser, estamos numa história do período romântico. E claro, para confirmar um pouco, até um pouco mais isso, é que num outro capítulo também, acho que o capítulo 5, o Dr. Menezes vem ter com o seu amigo Dr. Félix, que ele também levou um pé na bunda. Ele tinha uma senhora com que ele se relacionava, ela o traiu com outro. E olha só que coisa curiosa, inclusive ele era um credor desse cidadão que levou a sua mulher. Coisas da vida, né? Mas sim,
ficou claro que essa história aqui é totalmente romântica, porque todas as questões de todos os personagens são de cunho romântico, amoroso. Ninguém está pensando em política, em música, nada. É tudo apenas o amor. Agora sim vamos falar então do casalzinho principal aqui dessa história, já que pelo jeito vamos ver vários casais aqui, ou desdobramentos meio que secundários. Mas enfim, Félix e Lívia. O Viana, o irmão da Lívia, faz uma definição da própria irmã, dizendo que ela é romanesca, traz a cabeça cheia de caraminholas. Isso é uma fala dele, né? Fruto naturalmente da solidão em que viveu nesses 2 anos e dos livros que há de ter lido. Faz pena porque é boa alma. Então já temos aqui um pequeno preconceito do irmão, né? Ela viúva há 2 anos, vinda de Minas, agora lá no Rio. E ela lá com seu hábito de leitura, lendo livros românticos, meio que foi invadida por esses sentimentalismos. Isso lá é verdade? Sim e não. Pois o Félix, lá no sarau do coronel, aliás, qual é o nome do coronel, né? Toda hora eu falo o nome dele e não digo qual é o nome dele, porque eu esqueci. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Não sei, sumiu. Aparece aí no vídeo se eu descobrir depois. Enfim, ainda sobre a Lívia. Sim, o Félix a conheceu lá no sarau, não tirou o olho dela. E depois, quando ele estava querendo já ir embora, ele não estava afim de ficar lá, né? Tinha comentado antes, né? Quando ele estava quase indo embora, o coronel, que eu não lembro o nome, foi falar com ele, falando, não, fica mais um pouquinho, hein, vai. E a Lívia estava passando. Claro, ele juntou o casalzinho, deu uma de cupido ali sem querer, pediu que ela o segurasse ali o máximo possível. Mas sempre lembrando, né? O Félix, ele faz sucesso nesse sarau. A mulherada gosta desse bom partido que frequenta este ambiente. Então, com certeza, ele serve de estímulo para que o ânimo, né? O bom andamento do sarau transcorra de boa maneira. Ou seja, é o sujeito que sustenta a festa, literalmente. Ela também fazia isso naquela ocasião, né? Especificamente nesse sarau. Mas enfim, os dois foram aproximados pelo coronel e claro, eles começaram a dançar, a conversar. E depois isso se prolongou mais do que as pessoas gostariam. Sim, no restante da noite eles ficaram conversando muito e esqueceram completamente de quem estava mais por lá. Ele esqueceu das mulheres e ela esqueceu dos outros homens que estavam rodeando ela, causando, claro, ciúme em algumas senhoritas que estavam lá pelo salão. E claro, nesse ponto, evidentemente que a gente sabe que eles serão o casalzinho aqui dessa história, a confirmação do autor, né? E aí diz o narrador aqui da história, Lívia tinha efetivamente um ar de rainha, uma natural majestade que não era a rigidez convencional e afetada, mas uma grandeza involuntária e sua. A impressão de Félix foi boa e má. Achou-lhe uma beleza deslumbrante, mas pareceu ver através daquele rosto senhoril uma alma altiva e desdenhosa. Conflitante o sentimento do Félix para com Lívia. Mas, claro que dali rendeu outros encontros no decorrer dos dias, e até mais um mês. A Lívia tinha cerca de 24 anos, era extremamente formosa, aqui é palavras do narrador, mas o que lhe ressalva a beleza era um sentimento de modesta consciência que ela tinha de suas graças, uma coisa semelhante à tranquilidade da força. Ou seja, o narrador também fala muito bem da Lívia. Enfim, resumindo a história, eu já falei bastante aqui nesse vídeo. Os encontros foram aumentando mais e mais vezes. Inclusive, a Lívia estava para viajar para a Europa junto com seu irmão, o Viana. Aliás, ideia dela, coisa que o Viana falou, tá, topo, vou querer viajar lá pela Europa para também ser um bom vivan. Na verdade, o Viana era um cara mais pacato e sempre vendia para todo mundo, naquele coisa de ser um cara grudento, tentar o relacionamento com todo mundo, ele se dizia um cara mais sedutor, entregue a conquistas. Não, é tudo papo furado, na verdade ele não é desse tipo, mas enfim, é o que ele vende para os outros, né? E dessa história da viagem, depois de algum tempo, a Lívia acabou desistindo dela. E é justamente aí que a gente chega no finalzinho desse último capítulo que eu li, o 6º capítulo, onde justamente o Félix acabou de descobrir que ela desistiu da viagem e ele vai falar com ela, mas por que você desistiu? Será que é por minha causa?
É literalmente isso como se desenrola ali a história, mas não de maneira muito piegas, né? O Machado sempre mantém um bom nível do seu texto. Mas enfim, era por causa disso, ele achava que era por causa disso, ele foi falar com ela, blá blá blá. E sim, eles acabam os dois se declarando um para o outro. Os dois estão realmente apaixonados. E viva, era isso que a história queria contar e beleza. E aí você também pode pensar, né? Poxa, mas até agora só foi uma historinha romântica, não teve nada dramático, nada para atrapalhar ninguém. Tantas coisas que deram errado, por exemplo, ele terminar com a Cecília, depois veio um outro, Moreirinha, ficou com ela, beleza, ainda está naquela, mas ele pode ficar com a Cecília também, talvez um triângulo amoroso. Enfim, uma história bem tranquila, nada demais. Mas, por sorte, quando eu fiz a divisão aqui do livro entre 4 semanas de leitura, eu nem imaginaria que no finalzinho desse último capítulo que eu propus ler, teríamos um bom gancho para a continuação da história. Sim, quase um cliffhanger. Uma informação que, opa, pode ser um bom plot twist, que é, sim, Lívia tem um filho do seu marido. E quando li isso eu falei, opa, informação interessante. Qual é o nome do moleque? Luiz. Chama Luiz. Vem correndo, todo sorridente, mamãe pra cá, mamãe pra lá. Depois ele sai com a babá. Mas o interessante dessa história é que, assim, quando o casalzinho acabou de se declarar um para o outro, sentamos um empecilho ali, o filho da Lívia. E logo em seguida, para fechar esse capítulo, a Lívia diz que ela tem 2 grandes motivos para viver, seus 2 amores, o seu filho e Félix. E assim acaba esses 6 capítulos iniciais. E a gente já pode começar a imaginar como essa história vai se desenrolar. E também lembrar um pouco, né? O título do livro chama-se Ressurreição. Ressurreição do quê? Ou de quem? Não dá para entender ainda sobre o que ele se refere. Eu não faço a mínima ideia. E também, eu esqueci de comentar lá no começo, eu não li nada a respeito desse livro. A não ser o básico, né? Que ele faz parte da fase inicial do Machado de Assis, tido como um livro pertencente dessa escola mais romântica, o romantismo. Não faço a mínima ideia para onde essa história vai, quais serão os percalços aqui dos 2 personagens. Será que o Félix vai ter que casar com outra? Que é uma coisa que eu fiquei meio na dúvida ali da história da menina do coronel, embora ela seja bem nova. Será que o seu amigo ou seus amigos, o Dr. Menezes, Moreirinha ou até o Viana, vão atrapalhar de alguma forma esse relacionamento com a Lívia? Ou a própria Lívia vai encontrar um outro? Não sei, não tenho ideia de nada. Agora, para já começar a fechar esse vídeo, a gente tem que sim pensar nesse ponto. Será que isso aqui é uma história frívola? Ressurreição vai ficar só nisso, nos casalzinhos e tudo? Não, né? Aqui é Machado de Assis e digamos que ele já deu uma pontinha do que talvez ele queira discutir nesse texto. Eu não garanto, não sei, é uma aposta minha. Mas é importante destacar o trecho final do primeiro parágrafo da história, lá no primeiro capítulo. E, também um detalhe que eu esqueci de dizer, logo no primeiro parágrafo, a gente já tem, na primeira frase, a gente já tem uma informação aqui do narrador que essa história é contada 10 anos depois. Isso é uma questão bem interessante. Mas enfim, o trecho que eu quero destacar. Isso lembrando que no começo da história, eu tinha dito lá no começo, o Félix ele está olhando a paisagem lá na sua chácara, pensando na vida, né, no que ele pode fazer. Aliás, o que ele já tinha proposto fazer, que era terminar com a Letícia, Cecília. Mas aí o narrador diz uma coisa interessante enquanto ele está olhando a paisagem. Parecia que toda a natureza colaborava na inauguração do ano. Aqueles para quem a idade já desfez o vício dos primeiros tempos não se terão esquecido do fervor com que esse dia é saudado na meninice e na adolescência. Tudo nos parece melhor e mais belo, fruto da nossa ilusão. E alegres com o vermos o ano que desponta, não reparamos que ele é também um passo para a morte. Isso é bem legal. Isso a gente pode imaginar muita coisa que pode acontecer aqui nessa história e principalmente que o final dela não será feliz. Isso com certeza. Aliás, é uma coisinha que eu meio que me espolhei o máximo que eu vi dessa história. O final aqui dessa história romântica não é exatamente tradicional ao gênero do romantismo, porque é Machado de Assis. Enfim, agora eu quero saber o que vocês acharam desses primeiros 6 capítulos de Ressurreição.
Vocês acham que é uma história só romântica, bobinha, ou que a gente consegue extrair alguma coisa a mais, principalmente com essa informação inicial? Será que o Machado consegue tornar uma história banal superior? É uma boa questão, é uma coisa que vale a pena descobrir lendo o livro até o fim. Aliás, esse primeiro quarto do que a gente já leu aqui, esses primeiros seis capítulos, eu li tranquilamente, sem nenhum esforço. E aliás, eu vou fazer uma comparação aqui. Deixa eu pegar um outro livro que eu estou lendo no momento junto com Ressurreição, que é A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. E desse texto aqui eu posso comentar que sim, é muito mais difícil de ser lido. Ressurreição foi escrita em 1872, eu já comentei, né? Escrava Isaura foi escrita em 1875, 3 anos depois, mas o texto aqui do Guimarães é muito mais cheio de um linguajar mais rebuscado, mais difícil de ser lido. Dá para engasgar várias vezes o jeito com que é narrado esta história. Mas, por outro lado, Machado de Assis, mesmo aqui nesse seu primeiro livro, já apresenta um contato com o leitor muito tranquilo. E eu sempre reparei isso desde que eu comecei a ler Machado lá na minha adolescência. Machado não é difícil de ser lido. Ele não é necessariamente um trauma para quem ainda está na escola. Em comparação com muitos autores nacionais, Machado é extremamente fácil. Não tem por que nascer um trauma de suas histórias. Nem mesmo essa que é mais tranquila ainda de ser lido. Agora já combinando para o vídeo da semana que vem, na quinta-feira, com a segunda leitura conjunta, onde leremos do capítulo 7 ao 15. Sempre lembrando que eu estou me valendo dessa edição aqui da Nova Fronteira, em 3 volumes, com todos os 9 romances do Machado de Assis e também uma seleção de contos consagrados. Quem quiser adquirir essa edição aqui, que é muito boa, bonita, bom acabamento, esse box aqui é rígido, bacana, fica legal na estante, eu deixo o link aqui embaixo para você adquirir através da Amazon. Também lembrando, se você adquirir por esse link, você ajuda o canal porque eu ganho uma comissãozinha de vendedor e claro, você não vai pagar a mais por ele, é o preço normal. Mas claro, se você quiser comprar apenas uma edição simples e também só com a história Ressurreição, não tem problema, né? E principalmente lembrando, Machado de Assis está em domínio público, você pode baixar inclusive o texto lá pela internet. No máximo você corre o risco de não ter o texto revisado com um novo acordo ortográfico. Isso não é um grande problema também, né? Bom, é isso. Confira aqui do lado dicas de outros projetos aqui do Mantado de Livros. E, por enquanto, até mais.